Olá pessoas, meu nome é Guilherme e sejam bem-vindos ao canal Marinheiro Gamer. O Titanic, para quem não sabe, o que é muito difícil, foi o navio de passageiros mais famoso em sua época e hoje o naufrágio mais famoso do mundo inteiro. Muito se sabe sobre o navio, mas e seus oficiais? O que aconteceu com eles? É o que veremos a seguir. No nosso primeiro vídeo, vamos falar sobre os oficiais do Titanic e o que aconteceu com eles. Edward John Smith ficou conhecido por muitas pessoas por ser o Comodoro da White Star Line, servindo como comandante em todos os principais navios que a empresa construía, e não seria diferente quando foi escalado em 1912 para o navio RMS Titanic. Às 11h40 da noite, horário em que o Titanic bateu no iceberg, Smith já estava recolhido em seu quarto. Porém, quando sentiu o tremor da colisão, rapidamente foi à ponte. Quando soube da situação, ordenou que as portas estanques fossem fechadas, o que já havia sido feito. Após saber que o navio iria afundar, aconselhou a evacuação e ordenou o desligamento das caldeiras para evitar uma explosão. Edward Smith acabou falecendo no naufrágio do Titanic, porém sua morte acabou se tornando um grande mistério. A teoria mais aceita é de que ele tenha sido levado pela água e, tentando alcançar o bote desmontável B, acabou desistindo por estar lotado demais e também por estar capotado. É possível que o corpo de Smith tenha sido encontrado, porém não reconhecido e jogado novamente às águas. Henry Tingle Wilde era o oficial-chefe do Titanic, escolhido de última hora. Um dia antes do Titanic sair do porto, Wilde foi colocado como oficial-chefe no lugar de William Murdoch, com este sendo rebaixado para primeiro oficial. Após a colisão do navio, Wilde foi para a proa conferir os danos, não encontrando nada, e depois indo com o capitão Smith e o projetista do navio, Thomas Andrews, conferir os danos dos compartimentos frontais. Durante o naufrágio do navio, Wilde ficou responsável pelo preparo dos botes salva-vidas no lado estibordo, mas logo o segundo oficial, Charles Lightoller, assumiu o comando das evacuações. As ações de Wilde durante o naufrágio são misteriosas por falta de testemunhas, mas passou a noite toda tentando evacuar os botes salva-vidas que conseguisse. Entre suas ações confirmadas, ele colocou por volta da 1h30 da manhã o quinto oficial Howard Lowry no comando do bote salva-vidas número 14. E deu permissão para Lightoller distribuir armas de fogo para a tripulação a fim de conter os passageiros. Wilde morreu no naufrágio, seu corpo nunca foi encontrado e, se foi, nunca foi identificado. William McMaster Murdoch era o primeiro oficial do RMS Titanic. Ele tinha sido escalado para ser o oficial-chefe, com Charles Lightoller sendo o primeiro oficial e David Blair o segundo. Porém, um dia antes do lançamento, ele foi rebaixado para primeiro oficial, com Lightoller sendo rebaixado para segundo e David Blair sendo retirado da tripulação. Murdoch estava na ponte do navio quando o Titanic colidiu, ordenando para o navio virar a estribordo a fim de desviar do iceberg. Porém, não conseguindo, ele ordenou para virar a bombordo a fim de evitar danos na extensão inteira do navio. Depois do projetista avaliar e anunciar que o navio iria afundar, ele ficou encarregado de chamar os passageiros para os botes. Murdoch foi avistado pela última vez tentando lançar o bote desmontável a ar, tendo morrido no naufrágio com sua morte sendo refutada, entre ele se matar com uma arma e ser levado por uma onda que adentrou o deck dos botes. Seu corpo nunca foi achado, e se foi, nunca foi identificado. Charles Herbert Lightoller era o segundo oficial do RMS Titanic. Ele havia sido escalado para ser o primeiro oficial, mas com a troca de oficial-chefe, ele foi rebaixado para segundo oficial, ocupando a posição de David Blair, que foi retirado da tripulação. Quando o navio colidiu com o iceberg, ele ficou encarregado de descer os botes salva-vidas do lado bombordo, e quando a água chegou ao deck dos botes, ele conseguiu chegar até o desmontável B, assim sobrevivendo. Depois do acidente, ele voltou a navegar pela White Star Line, no RMS Oceanic, se tornou subtenente na reserva da Marinha Real e na Primeira Guerra Mundial serviu como tenente do Oceanic,
que havia sido convertido em um cruzador armado. No final de 1915, recebeu o comando do HMTB-117. Depois da guerra, ele se aposentou e só entrou em ação marítima de novo quando colaborou com seu iate particular Sundowner na evacuação de Dunkerque. Lightoller morreu de insuficiência cardíaca em Londres em 1952. Herbert John Pitman era o terceiro oficial do RMS Titanic. Ele havia sido escalado no final de março de 1912, logo seguindo para Belfast. Pitman estava dormindo em sua cabine às 11h40 da noite quando o Titanic colidiu com o iceberg. Ele foi despertado por um boxer e chamado para o convés a fim de auxiliar na evacuação do navio. Pitman preencheu o bote salva-vidas número 5 e aguardou as ordens de Smith para começar a baixá-lo. Murdoch interrompeu e perguntou se Pitman gostaria de comandar o barco, com ele concordando, sem saber que o Titanic estava afundando. Pitman deixou a White Star no início da década de 20 e foi trabalhar na Shaw, Saville & Albion, onde continuou na função de comissário. Durante a Segunda Guerra Mundial, serviu a bordo do Matterhorn. Ele se aposentou no final da guerra em 1946, depois de 60 anos no mar. Recebeu em 1948 o título de membro da Ordem do Império Britânico. Pitman morreu de hemorragia cerebral em 1961. Sem herdeiros, ele deixou sua herança para sua sobrinha e uma associação de marinheiros. Joseph Grove Boxhall era o quarto oficial do RMS Titanic. Foi transferido para o navio em março de 1912. Participou dos testes marítimos do Titanic, que logo partiu para Southampton. Durante a viagem, Boxhall ficou encarregado de tarefas relacionadas à navegação, como manter relatórios sobre a posição da embarcação. Ele estava perto da ponte na noite do dia 14, quando o Titanic bateu no iceberg. Durante o naufrágio, Boxhall recebeu a tarefa de atirar fogos de artifício para tentar sinalizar a posição do navio, sendo no último momento colocado como responsável do bote salva-vidas número 2. Depois do acidente, ele foi promovido a tenente em 1915. Boxhall serviu no HMS Commonwealth e comandou um barco torpedeiro durante a Primeira Guerra Mundial. Ele voltou para a Marinha Mercante depois da guerra e continuou a servir na White Star Line, trabalhando em algumas ocasiões em outras empresas pertencentes à International Mercantile Marine Co. Em 1934, a White Star Line foi incorporada por sua rival, a Cunard Line, com Boxhall servindo como primeiro e segundo oficial em vários navios prestigiados como o RMS Berengaria e o RMS Aquitânia, até se aposentar em 1940. Boxhall morreu em 1967, sendo o último oficial sobrevivente do Titanic, e de acordo com seu testamento, ele foi cremado e suas cinzas foram jogadas perto do local do naufrágio do Titanic. Harold Godfrey Lowe era o quinto oficial do RMS Titanic, sendo escalado para o posto em março de 1912. Lowe estava dormindo no momento da colisão do navio, mas nem o impacto do gelo e nem o vapor da sala de máquinas sendo liberado pelas chaminés o acordou, somente acordando à meia-noite e 15 do dia 15, com som de voz do lado de fora de sua cabine. Ao lado de Murdoch, Pitman e do presidente da White Star Line, Lowe participou do lançamento do bote salva-vidas número 7, o primeiro a ser abaixado para o mar. À 1h30 da manhã, ele foi colocado por Ward no comando do bote número 14, iniciando seu processo de lançamento. Ele ordenou assim que chegou na água que a tripulação de seu bote se afastasse o máximo possível do Titanic. Lowe conseguiu reunir seu bote com o desmontável D e os botes número 10 e 12 depois do navio desaparecer, às 2h20 da manhã. Ele transferiu seus passageiros para as outras embarcações a fim de ter espaço para poder voltar e procurar por sobreviventes. Sabe-se pouco sobre sua vida depois do Titanic. Lowe foi recebido por 1.300 pessoas ao voltar para sua cidade natal, Bournemouth, ganhando um relógio de ouro durante uma recepção em sua homenagem como recompensa por suas ações no naufrágio. Ele serviu na Marinha Real Britânica durante a Primeira Guerra Mundial
e alcançou a patente de comandante da reserva naval. Lowe voltou para a marinha mercante depois da guerra, se aposentando em 1931. Ele morreu de hipertensão em 1944 em Dagenham. James Paul Moody era o sexto oficial do RMS Titanic, sendo escalado em março de 1912, mesmo pelo pouco tempo de trabalho na White Star. Moody estava em serviço na ponte de comando junto com o primeiro oficial quando o navio colidiu com o iceberg. Ele que atendeu os vigias quando eles avistaram o iceberg. Durante o naufrágio, ele trabalhou na evacuação dos passageiros, enchendo os botes salva-vidas número 12, 14 e 16 no lado bombordo. Por volta da 1h30 da manhã, Moody e Lowe conversaram brevemente, e Lowe ofereceu o comando do bote 14, mas Moody recusou e Ward colocou Lowe no comando do bote. Em seguida, Moody foi para o lado estribordo ajudando no lançamento do bote número 13. A comissária Violet Jessop lembra que Moody ajudou a embarcar em um dos botes, comentando que ele parecia exausto. Moody então seguiu para a proa, onde Lightoller estava tentando lançar os botes desmontáveis. O sexto oficial novamente teve a chance de extrair um bote, porém decidiu permanecer no navio, já que não havia tripulação suficiente para lançá-los. Ele foi visto mais tarde em cima dos alojamentos dos oficiais pelo acendedor Samuel Hemming, tentando lançar um dos desmontáveis minutos antes do mergulho final do Titanic. Moody permaneceu a bordo até o fim, morrendo no naufrágio aos 24 anos de idade. Seu corpo nunca foi encontrado ou identificado. Então pessoal, este foi o vídeo, espero que tenham gostado. Foi minha primeira criação e gostaria muito da opinião de vocês. Compartilhem, curtam, se inscrevam e me desculpe por esquecer alguma coisa, porque senão iria ficar muita coisa. Até a próxima, tchau!